Hoje, estamos prestes a mergulhar em um tema intrigante e histórico que nos levará a explorar a vida e a morte de um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento, Isaías. Preparem-se para uma jornada pela história, mistério e mensagens poderosas que ecoam através das eras. Isaías, um homem cujas visões e profecias marcaram uma era de desafios e apostasia, trilhou um caminho de servidão a Deus em meio a um povo que havia se afastado. Sua coragem em confrontar reis e sua ousadia em transmitir mensagens divinas nos deixaram lições eternas. No entanto, seu destino final permanece envolto em controvérsia, e é justamente sobre essa misteriosa passagem que vamos refletir hoje. Mas antes de adentrarmos nessa narrativa fascinante, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, para que possa acompanhar não apenas este, mas outros conteúdos relacionados a temas bíblicos que continuaremos a explorar juntos. Sem mais delongas, preparem-se para uma viagem no tempo, enquanto desvendamos os mistérios da vida e da morte do profeta Isaías. Vamos começar essa jornada de aprendizado e reflexão. Vida e ministério de Isaías. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é minha salvação", nasceu por volta do ano 765 a.C. em Jerusalém, uma cidade repleta de história e tradição. Desde o início, sua vida estava destinada a ser extraordinária, marcada pela vocação divina para proclamar mensagens que ecoaram através dos séculos. Considerado um dos principais profetas do Antigo Testamento, Isaías não estava sozinho em sua missão profética. Ele compartilhou o palco com outros profetas notáveis como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Juntos, eles formaram um coro de vozes que ressoaram as mensagens de Deus em um período de desafios e tribulações. O ministério de Isaías ocorreu no reino de Judá, durante as monarquias de Josias, Jotão, Acais e Manassés. Uma época turbulenta em que o povo de Israel se via ameaçado pela expansão do Império Assírio. Nesse cenário, Isaías desempenhou um papel crucial ao transmitir as mensagens de Deus, advertindo sobre os perigos iminentes e clamando por arrependimento. Além de sua atuação profética, Isaías deixou um legado duradouro ao escrever o livro bíblico que leva seu nome. Este livro é um tesouro de poesia, profecias e ensinamentos que continuam a impactar gerações até os dias atuais. Suas palavras não apenas abordaram os eventos de seu tempo, mas também continham profecias detalhadas sobre o futuro vindouro, incluindo previsões sobre o Messias. A vida de Isaías é um exemplo marcante de dedicação e compromisso com a vontade de Deus em meio a tempos desafiadores. Seu ministério foi uma luz brilhante em um período de escuridão espiritual, e suas mensagens permanecem como faróis orientadores para todos nós, guiando-nos no entendimento da vontade divina e na importância de permanecer fiel, mesmo quando o caminho parece difícil. Profecias cumpridas e relação com Jesus. O legado profético de Isaías transcendeu sua própria época, estendendo-se além das fronteiras do tempo e revelando um vínculo profundo com a figura de Jesus Cristo. Suas palavras não apenas ecoaram nos corações dos ouvintes de sua era, mas também encontraram um cumprimento notável nos eventos e na missão de Jesus. Isaías, frequentemente referido como evangelista entre os profetas, lançou uma luz penetrante sobre a vinda do Messias. Suas profecias, carregadas de significado e esperança, encontraram seu ápice em Jesus, que cumpriu perfeitamente as promessas do Antigo Testamento. Muitos aspectos da vida, morte e ressurreição de Jesus foram previstos por Isaías, proporcionando um testemunho impressionante da fidelidade divina. Ao ler as profecias de Isaías, podemos encontrar imagens vívidas e tocantes do Salvador vindouro. Desde a profecia sobre uma virgem que daria à luz um filho em Isaías capítulo 7 verso 14, até descrições detalhadas do sofrimento do servo sofredor em Isaías capítulo 53, cada palavra de Isaías ecoa no ministério e na obra redentora de Jesus Cristo. Ao longo do Novo Testamento, encontramos inúmeras referências às profecias de Isaías, destacando como Jesus personificou a encarnação do amor, esperança e salvação prometidos. Isaías antecipou não apenas a vinda de Jesus, mas também os detalhes emocionantes de sua crucificação, ressurreição e o novo pacto entre Deus e a humanidade. É emocionante considerar como o ministério de Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus, se alinha tão perfeitamente com os acontecimentos do Novo Testamento. Suas palavras são como elos que conectam o Antigo e o Novo Testamento,
formando uma narrativa coesa e poderosa que aponta para a redenção e a esperança trazidas por Cristo. À medida que avançamos em nosso estudo sobre a vida e a morte do profeta Isaías, vamos mergulhar mais profundamente na atuação de Isaías em meio às adversidades de seu tempo e nas lições que podemos extrair para nossas próprias vidas. Não percam os próximos momentos emocionantes dessa jornada. Fiquem conosco. Conflitos e críticas aos poderes. O ministério profético de Isaías foi marcado por sua coragem inabalável em confrontar as decisões dos reis e em advertir sobre as consequências das ações erradas. Ele não se intimidou diante das esferas de poder, mas empenhou-se em proclamar as mensagens divinas com ousadia e determinação. Vivendo em uma época de apostasia e decadência espiritual, Isaías ousou repreender os governantes por seus desvios do caminho de Deus. Suas palavras foram dirigidas não apenas ao povo, mas também aos líderes que detinham influência sobre a nação. Ele buscava prevenir as tragédias que viriam como resultado das alianças errôneas com nações vizinhas, que muitas vezes desagradavam a Deus. Isaías ansiava que o povo de Israel voltasse seus corações para Deus em primeiro lugar, buscando sua orientação e proteção. Ele via a espiritualidade superficial e o afastamento de Deus como raízes dos problemas da nação, e sua mensagem firme era um apelo à mudança de coração e ao arrependimento genuíno. Sua coragem de criticar os poderosos revelou sua devoção à verdade e à justiça divina. Isaías compreendeu que seu papel como mensageiro de Deus exigia que ele se erguesse contra as influências corruptas que ameaçavam o povo e sua relação com Deus. Essa atitude desafiadora, entretanto, rendeu-lhe não apenas respeito, mas também inimizades e perseguições. A oposição dos poderes da época não intimidou Isaías. Ele estava comprometido com a missão divina, mesmo que isso significasse enfrentar conflitos e críticas. Seu exemplo nos ensina que, mesmo em tempos adversos, é fundamental manter a fidelidade à verdade e à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Relação com o rei Manassés. Um dos períodos mais desafiadores na vida do profeta Isaías foi sua relação com o rei Manassés. Manassés reinou em Judá após a morte de seu pai, o rei Ezequias. Enquanto Ezequias foi conhecido por sua reforma religiosa e busca por Deus, Manassés tomou um caminho oposto, introduzindo práticas idólatras e afastando o povo da adoração a Deus. Isaías, fiel à sua vocação profética, continuou a confrontar as ações errôneas do rei Manassés, criticando abertamente suas decisões que iam contra os princípios divinos. Manassés, por sua vez, não reagiu de maneira positiva às repreensões de Isaías. Ele se recusou a ouvir as advertências e continuou a seguir seu próprio caminho. O rei Manassés abandonou completamente o serviço ao Deus de seu pai e mergulhou em práticas que desagradavam profundamente a Deus. Ele se voltou para a adoração de ídolos, bruxaria, magia, adivinhação, fornicação e adultério. Além disso, Manassés perseguiu aqueles que permaneciam fiéis à adoração a Deus, levando a uma atmosfera de opressão e medo para os justos. Essa relação tumultuada entre Isaías e Manassés ilustra a tensão que pode surgir quando um profeta corajoso confronta um líder que se desviou da verdade e da justiça. Isaías, apesar das consequências, permaneceu fiel à sua missão de proclamar as palavras de Deus, mesmo quando suas mensagens eram rejeitadas e até perseguidas. O conflito com Manassés também nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé e compromisso com Deus, independentemente das pressões e oposições ao nosso redor. A fidelidade de Isaías diante da resistência do rei nos inspira a não ceder aos compromissos errôneos e a nos mantermos alinhados com a verdade divina. Morte e tradições sobre Isaías. A morte de Isaías é envolta em mistério e tradições antigas que nos fazem refletir sobre o impacto de sua vida e ministério. Embora não haja registros precisos sobre o momento exato de sua morte, a tradição judaica antiga oferece algumas possíveis versões desse evento trágico. De acordo com algumas tradições, o perverso rei Manassés, descontente com as repreensões e advertências de Isaías, teria ordenado sua execução. Uma das versões mais chocantes relata que Isaías foi cerrado ao meio,
como um ato brutal de vingança por suas mensagens incomodas. No entanto, é importante notar que não existem evidências sólidas que comprovem essa versão da morte de Isaías. As tradições muitas vezes se misturam com elementos lendários, tornando difícil determinar a veracidade histórica desses relatos. A tradição judaica antiga também menciona o martírio de Isaías na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. No entanto, essa menção é breve e não oferece detalhes específicos sobre a forma de sua morte. O livro apócrifo da Ascensão de Isaías traz uma narrativa que detalha uma morte brutal, onde Isaías teria sido cerrado ao meio enquanto seus algozes zombavam. No entanto, vale ressaltar que os apócrifos são textos que não fazem parte do cânon bíblico e, portanto, são considerados com cautela em termos de precisão histórica. Independentemente da exatidão histórica dessas tradições, a morte de Isaías serve como um lembrete impactante das adversidades que muitos profetas enfrentaram ao proclamar as mensagens de Deus. Sua coragem diante da perseguição e sua disposição em enfrentar até a morte demonstram a profundidade de sua devoção e fidelidade à sua missão divina. Chegamos ao final desta emocionante jornada de reflexão sobre a vida e a morte do profeta Isaías. Nesta exploração, testemunhamos a coragem de um homem que ousou enfrentar adversidades, confrontar poderes e transmitir mensagens divinas com ousadia e paixão. Sua vida é um lembrete poderoso de como a fidelidade à verdade pode influenciar gerações e moldar destinos. Agradeço a cada um de vocês por se juntarem a nós nesta exploração. Se este vídeo ressoou em seus corações, não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para continuarmos a jornada de descoberta juntos. Que as lições da vida de Isaías inspirem a todos nós a buscar a verdade, a justiça e a fidelidade em nossas próprias vidas. Que Deus os abençoe e os inspire em sua jornada de fé. Até a próxima!